Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento deste ano de 2016. O primeiro programa gravado neste ano aí, que é um ano que se diz que vai ter crise e tal, mas sobre isso nós vamos conversar a respeito. A crise, ou nós absorvemos ou nós refutamos. E nós aqui queremos refutar a crise. Nardon Inácio, auditores e consultores há 48 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, conectando destinos e conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. Celulose Rio-Grandense, há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado do Rio Grande do Sul. Lília, como é que está, minha amiga? Tudo bem, Silvio. Ano novo. Ano novo, vida nova. Grandes esperanças, né? Com muita saúde, porque eu acredito que tendo saúde nós temos todo o resto e o resto pode ser conquistado com saúde. Paz, saúde e prosperidade. Estamos precisando de muita paz, né? A cidade muito conflitiva e tal, né? Quer dizer, nós sabemos muito bem, isso é um assunto assim, filosófico, sociológico, ideológico, que o Brasil está passando por uma situação de uma fermentação de uma certa luta de classes, né? Quer dizer, a sociedade estava um contra os outros, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra os pais, enfim, a família está desagregada, negro contra branco, isso, aquilo, quer dizer, a sociedade está em uma ebulição, nós precisamos ter paz na sociedade. A sociedade brasileira já foi muito pacífica, né? Hoje é uma das sociedades mais violentas do mundo. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. O Brasil hoje é o país mais, eu acho que é hoje já o mais violento do mundo, tirando aqueles países que realmente estão em guerra declarada, tipo o Afeganistão, lá o Oriente Médio, o Oriente Próximo e tal. Nós é que somos a sociedade com mais desavenças, mais violenta do mundo, e é preciso acabar com isso. Isso se acaba com muita luta, né, também, né, Lília? Inclusive, ainda hoje, né, aqui no dia da nossa gravação, 14 de janeiro, tivemos mais um atentado, né? Então, o mundo está em guerra, só que depende de cada um de nós fazer a paz, né? Nessa sociedade que carece de bons exemplos, então cada um de nós pode ser um bom exemplo. Nós precisamos parar de esperar o exemplo vir de fora, então que façamos nós, né, essa mudança acontecer. E a mudança começa quando nós mudamos aqui dentro de nós. Não adianta, não vem coisa de fora. Nós é que mudamos fora, mas vem de dentro de nós. Bom, nós estamos recebendo aqui outra donzela, outra princesa, além da nossa, que já temos, né? Que é do interior do estado, né? Arroio dos Ratos, né, Bruna? Bruna Cifuentes, ela vem colaborar conosco, porque estamos aqui no mês de janeiro de 2016, comemorando, então, de fato, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. O tema é antigo, porém agora está sendo tratado como novo. Por quê? Porque as pessoas com deficiência e os seus familiares estão brigando, estão lutando pelo direito de poderem ser aceitas, né, na sociedade, sendo que, na verdade, nós já temos aí toda uma trajetória histórica, né, que vem aí no início do século XIX e XX, quebrando os preconceitos das pessoas com deficiência para entrarem, então, no mercado de trabalho. Então, agora em janeiro, nós temos, depois de 12 anos tramitando, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Desde 91, nós temos a lei de cotas, que cria, então, as diretrizes para as empresas. Então, as empresas já, a partir de 100 funcionários, já têm a obrigatoriedade de contratar, e dependendo do seu percentual. E lá em 2000, nós tivemos toda a questão da acessibilidade garantida. Então, as pessoas têm direito de ir e vir, né? Então, o deficiente visual, ele precisa de um piso tátil para poder se locomover. O cadeirante, por exemplo, precisa de acessibilidade com maiores espaços para poder se deslocar também, precisa de rampas de acesso, enfim. Só que é uma grande vitória, então, que nós estejamos agora comemorando, né, o acesso dessas pessoas através dessa lei que, na verdade, vem agora como lei, a gente entende, pela punição. Então, aquelas pessoas que não cumprirem aquilo que já foi determinado há muitos anos atrás, elas vão ser punidas. A Bruna Cifuentes, ela tem um irmão que possui síndrome de Down. Então, ela é minha amiga, eu conheci ela através do Facebook em alguns workshops também que fiz no interior. E ela é uma pessoa muito disposta a trazer esse case que é de sucesso. Então, Bruna, gostaria que tu apresentasse o teu irmão e como foi a trajetória de vida dele, como foi a descoberta, né, da deficiência e quais foram os principais desafios que ele enfrentou. Claro. Primeiramente, olá, Silvio, olá, Lília, muito obrigada pela oportunidade de abordar esse tema tão importante que é para a nossa família e para a sociedade em si, que é a síndrome de Down. Esse tema ele é cada vez mais difundido e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre algo que eu vivencio, né? Há 28 anos, que é a minha idade. Quando ele nasceu, eu tinha 6 anos. E para nós, e para mim, como uma criança, foi
uma descoberta ter um irmão especial em casa, né? A minha mãe demorou 15 dias para descobrir que ele tinha síndrome de Down. Quando ele nasceu, ela não sabia que ele tinha, e como ela teve depressão pós-parto na minha gestação, a família acabou ficando com medo de contar para ela. Até porque ele era bem parecido comigo. Mas quando contaram, a primeira reação dela foi de aceitação. Além disso, eu acredito, e ela sempre trabalhou isso comigo, que mães com crianças especiais são especiais também, né? E ela sempre acreditou que se ela recebeu um filho especial é porque ela era especial e que ela era merecedora de ter esse filho, né? E de dar conta. A aceitação da nossa família no primeiro momento foi difícil, não é fácil entender há 22 anos atrás, que é a idade dele, que era tudo muito mais difícil, de saber como lidar com uma criança especial, como inserir na sociedade, no município de Arroio dos Ratos, que é onde a gente mora, um menino especial, como seria o tratamento da sociedade. E ela enfrentou sim. Nos primeiros momentos, quando ele saía com um carrinho, as pessoas diziam, nossa, mas que difícil vai ser para ti. Ela, não, eu vou fazer tudo o que for necessário. E foi o que ela fez. Ele fez com 2 meses, ele iniciou a estimulação precoce aqui em Porto Alegre. Depois, com 6 meses, ele entrou na APAE da cidade mesmo. E após isso, ele fazia as atividades na APAE da cidade e também aqui em Porto Alegre fazendo natação para que ele conseguisse caminhar mais rápido. Ele veio a caminhar antes dos 2 anos de idade. E foi uma descoberta para a nossa família, essa questão do caminhar, do falar, tudo é mais lento. E isso que é o entendimento principal, dar um tempo maior para eles, entender que o tempo deles é diferente do nosso. Respeitar esse tempo, né? Justamente é respeitar a diferença, né? Porque nós temos um conceito que até é jurídico, né? Que trate os iguais com igualdade e os desiguais com a devida desigualdade que lhes cabe. Então, não adianta nós usarmos os mesmos critérios de uma pessoa sem deficiência, que é o contrário da com deficiência. O contrário da pessoa com deficiência não é a pessoa normal, porque não existe normalidade, é pessoa sem deficiência, né? Então, é essa ideia que a gente tem que trabalhar, com critérios adaptados àquilo que a pessoa tem para oferecer. Então, olhando o Neno, né? Certamente a sociedade conseguiu fazer uma adaptação para essas capacidades que ele possuía. Com certeza, porque, inclusive, na nossa cidade, ele foi o primeiro a entrar na escola regular, numa escola particular. Ele foi o primeiro. A escola não sabia como recebê-lo, como ia tratar, como os professores iam lidar nesse primeiro momento. Toda a escola aceitou de uma forma incrível, deram os primeiros passos para ele seguir essa caminhada que foi tão maravilhosa e que ele só cresceu. Inclusive, ele ficou paralelo à escola e à APAE por muitos anos. Só que ele não cabia mais a ele, a APAE. Depois de um tempo, a APAE já não era mais necessário, porque ele já tinha alçado os próprios voos. Então, a APAE já ficou desnecessária. Ele criou amigos para a vida inteira na APAE. E a APAE foi fundamental. Eu sempre digo para pessoas que às vezes não levaram para a APAE no primeiro momento, que a APAE é o primeiro passo, é o primeiro caminhar, a primeira e que porta, é fundamental. Né, que se abre. A Bruna também tem fotos da formatura do Neno no ensino médio, agora em dezembro. Eu fiquei muito feliz também de ver a facerice dele, né? A comemoração dele, assim, por estar conquistando um espaço ao sol de outras pessoas que também que não têm deficiência, né? Então, acredito que vai da sociedade se conscientizar sem ter alguém com deficiência na sua família. Porque a deficiência, ela não é uma responsabilidade do sujeito, ela não é uma atribuição do sujeito, ela é uma causa social. Então, nós precisamos respeitar as pessoas com deficiência, mesmo que nós não saibamos como lidar com elas. A gente tem que procurar aprender. A gente aprende, né? Exatamente. E os planos do Neno agora para a entrada no mercado de trabalho? O Neno tem uma vitalidade e uma consciência do hoje e do futuro que é de dar inveja a qualquer um. A motivação que ele tem me surpreende e nos surpreende a cada dia. Então, para 2016, ele vai fazer aula de dança, que é o sonho da vida dele. Ele vai fazer 2 vezes por semana, vai fazer um curso de técnico de informática também, para entrar no mercado de trabalho mais efetivamente, ter uma renda mais alta, porque os planos dele para a vida pessoal são imensos. Ele quer ter a família dele, ele quer ter a vida dele particular, enfim, ter filhos como qualquer um de nós. E isso é uma oportunidade que a família tem que incentivar. E a gente incentiva todos os dias que ele é capaz e que ele vai conseguir. E ele vai. Então, o futuro dele é brilhante, a gente tem certeza disso, que é só o primeiro passo de muitos que ainda vão vir. Muito bom que a família da Bruna incentive essa participação.
desse rapaz no mercado de trabalho para que ele não seja apenas mais um que se contenta com o benefício da prestação continuada. Então, a gente tira essa ideia assistencialista, né, da pessoa simplesmente se acomodar com a sua deficiência e não alçar novos voos para ser dona da própria vida, né? Então, deixa o benefício de lado, se lance para o mercado de trabalho, as famílias também confiem, porque as pessoas com deficiência têm muita capacidade. E com certeza a Bruna voltará para falarmos outras vezes sobre esse tema, né, que é tão importante aí para o nosso contexto. E tem muitas lições que a gente tira dessas pessoas, né, como o Neno, né, que são lições de superação, de confiar em si mesmo, de ir realizar as coisas. Porque nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade, eu considero, uma sociedade muito parasitária. Nós temos aqui uma série de parasitas, né, sociais, que acabam sendo um custo para ele, para suas famílias e para a sociedade em geral. Então, essas pessoas também nos dão e nos alentam nessa questão de ter a chama dentro de si, de fazer elas próprias coisas e construir a sua vida. Tem muita gente, esses parasitas normalmente são construídos de fora para dentro. E o Neno está mostrando aí que ele, mesmo com a deficiência que ele tem, ele está mostrando que ele pode ter esse potencial que Deus deu para todos nós, de ele reconstruir ou construir a sua vida a partir do seu interior, da sua vontade, da sua superação. Parabéns. Muito obrigada. E até a próxima, então, né? Até a próxima. Muito obrigada pela participação. Tá Agradeço certo. muito. Um rápido intervalo, já voltamos.